Saiu o data-urna, Fábio. Saiu, finalmente. Finalmente saiu o data-urna, saiu o resultado que vale e saiu com algumas surpresas. Esse é um assunto importante aqui hoje Entre Nós, justamente para a gente discutir, afinal, o tamanho dessas surpresas, o impacto, a repercussão. Eu acho importante a gente, só nessa abertura aqui, Fábio, o grande comentário é: as pesquisas erraram. As pesquisas não mostraram o resultado que acabou saindo, o resultado que vale, que é o resultado do data-urna. E a gente vai discutir isso hoje com o entrevistado, que é o Felipe Nunes, que, na verdade, as pesquisas erraram, mas a gente precisa entender de quanto foi esse erro. Basicamente, o que a pesquisa mostra é que o alcance do ex-presidente Lula junto ao eleitorado foi exatamente o retrato que a pesquisa mostrou, ou seja, Lula saiu na foto exatamente como a pesquisa mostrava, 48%. Bolsonaro é que saiu na foto com uma força um pouco maior do que as pesquisas mostravam. Então, o que aconteceu? As pesquisas não conseguiram mostrar uma força, talvez, do interior de alguns estados do país. As pesquisas não conseguiram captar uma onda antipetismo que ganhou força na reta final. E, basicamente, a diferença fechou entre Lula e Bolsonaro em 6.186.838 votos. Essa é a vantagem que Lula obteve à frente de Bolsonaro no primeiro turno para disputar agora o segundo turno. É inegável que essa força do antipetismo, essa arrancada do antipetismo com mais força na reta final, e que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, sai na foto um pouco diferente do que as pesquisas mostravam e mais forte, ou seja, vem para o segundo turno com um pouco mais de força do que estava previsto. Isso é inegável, mas, por outro lado, também, a gente não pode deixar de registrar, Fábio, e aí pegando o resultado matemático. Não é opinião, é a matemática da eleição. O Lula repete o resultado que ele teve quando tentou a reeleição e ganhou a reeleição em 2006. Era presidente da República, estava no cargo, se candidatou à reeleição e fez esses 48% do eleitorado que ele faz agora. Bolsonaro, tentando a reeleição, tem, nesse momento, o pior desempenho de um presidente nessa condição. Fernando Henrique se reelegeu em 98%, Lula se reelegeu em 2006 no segundo turno, mas à frente do resultado das urnas, foi o primeiro colocado no primeiro turno. Dilma se reelegeu em 2014, ficando à frente no primeiro turno. Bolsonaro, embora tenha saído mais forte do que as pesquisas mostravam nesse primeiro turno, ele, como presidente em exercício, sai em segundo lugar. É o primeiro presidente em exercício tentando a reeleição que fica nessa posição. E não repetiu o desempenho que teve em 2018. Em 2018, quando enfrentava Haddad, o desempenho de Bolsonaro foi muito maior do que o que ele teve hoje. Só para citar o Sudeste, Bolsonaro venceu na região Sudeste, em 3 estados, só não venceu em Minas. A diferença, a vantagem de Bolsonaro do Sudeste, numericamente falando, é de 2.400.000 votos. Em 2018, quando conquistou o primeiro mandato, a vantagem de Bolsonaro era de 15 milhões de votos só na região Sudeste. Então, matematicamente, Bolsonaro sai mais forte nesse momento da campanha de 2022 do que as pesquisas mostraram, mas ainda no embate com Lula, um desempenho muito abaixo do que foi em 2018, quando o adversário era Haddad. Tudo isso é número, é matemática, não é opinião. Agora, para a gente entender o que isso significa e quais os impactos daqui para frente, é que a gente vai debater esse assunto conversando aqui com o Felipe Nunes, que entende muito mais dos números ainda do que eu, do que nós, e vai trazer uns detalhes aqui para a gente, para quem quer entender a realidade matemática das eleições e política desse momento. E é a isso que a gente vai se dedicar com mais atenção hoje, não é isso, Fábio? Vamos nessa!